Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar assuntos sobre sociologia e antropologia do nosso dia a dia e também assuntos relacionados às ciências humanas e também uma pitadinha de linguagens. Então vamos lá, fique comigo que o assunto hoje é muito interessante. Ela é composta por uma base verde em forma de retângulo sobreposta por um losango amarelo e um círculo azul. No meio do círculo azul nós temos uma faixa branca com o lema Ordem e Progresso, em letras maiúsculas e verdes. Estou falando da bandeira do Brasil, essa que nós temos hoje, que veio para substituir a bandeira do Império do Brasil. O Brasil adotou oficialmente esse projeto para sua bandeira nacional em 19 de novembro de 1889. O conceito foi criado por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemes, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. É um dos símbolos nacionais brasileiros, juntamente com o laço nacional, o selo nacional e o brasão das armas, bem como o hino nacional. Mas se você acha que o nosso país teve apenas a bandeira imperial e essa que nós temos agora, você se engana. Por quê? Porque diversas bandeiras foram utilizadas de maneira não oficial desde o início da colonização portuguesa do Brasil. Você sabia que o Brasil já foi chamado de territórios portugueses na América e durante essa época nunca teve sua bandeira oficial, uma vez que a tradição portuguesa incentivava o içamento, ou seja, o levantamento da bandeira do Reino de Portugal em todos os territórios do Império Português. E o Brasil era um desses territórios. Para identificar as embarcações que vinham para o Brasil, eram utilizadas bandeiras marítimas. Então vejamos quais foram as bandeiras usadas, as mais famosas. A bandeira de listra verde e branca foi usada até 1692. As cores verdes e brancas representavam a Casa de Bragança e as cores nacionais de Portugal. Presta atenção nisso, que vocês vão ver que lá na frente isso vai reverberar na bandeira que nós temos hoje. Uma nova bandeira foi introduzida para os navios mercantes que navegavam ao Brasil. Ela tinha um campo branco com uma esfera armilar de ouro. Essa esfera armilar tinha servido como um emblema de Manuel I de Portugal, que reinou entre 1494 e 1521. Outra bandeira marítima portuguesa ligada ao Brasil, que foi usada durante o século XVIII, era chamada de a bandeira para converter a América. Ai, gente, fala sério. Que incluía as armas reais de Portugal. A esfera armilar em ouro com uma faixa em vermelho e um frade segurando uma cruz na mão direita. Tudo isso assentado sobre um fundo branco. Essa bandeira destinava a ser hasteada nas embarcações portuguesas envolvidas no comércio com a região das Missões do sul do Brasil. Durante o domínio holandês, entre 1630 e 1654, as capitanias conquistadas utilizaram durante 24 anos a bandeira das repúblicas das 7 províncias unidas dos Países Baixos. Ufa, que nomão, né? Que era composta de 3 faixas horizontais, a de cima vermelha, a do centro branca e a inferior azul. Agora vamos ver que a coisa não para por aí não, continua. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino. Portugal, Brasil e Algarves formavam um único estado, chamado de o Reino Unido de Portugal. Agora vamos para a fase do Império. Apenas depois da independência que foi criada a primeira bandeira oficial
do Brasil, criado por Jean-Baptiste Debré, um francês, a pedido de Dom Pedro I. Essa bandeira passou a ser usada para representar o novo país. O decreto que originalmente instituiu a bandeira e o brasão nacional do Brasil, que foi assinado em 18 de setembro de 1822, não oficializou o possível significado das cores e formas, né? Porque eles simplesmente falaram, olha, a bandeira deverá ser composta de cores emblemáticas, verde da primavera e o amarelo do ouro. E a bandeira do Império teria como referência a Casa de Bragança, da qual faz parte o imperador Dom Pedro I. O verde teria sido escolhido para representar possivelmente os Braganças, né? Ao passo que a cor amarela simbolizaria a casa de Habsburgo-Lorena. Ó, presta atenção que eles quiseram ludibriar e dizer, não, olha, esse verde significa as matas, né? A primavera brasileira. O amarelo é o ouro. Palhaçada, né? Nada a ver. E essa casa de Habsburgo-Lorena, quem pertencia a ela era nada mais, nada menos do que a imperatriz Leopoldina. Agora vamos para as bandeiras republicanas. Durante a proclamação da República, José do Patrocínio hasteou a bandeira usada pelo Clube Republicano Lopes Trovão na Câmara Municipal. Essa bandeira possuía óbvia inspiração tanto da bandeira americana, vai vendo isso, gente, quanto das cores da bandeira imperial. Foi tipo uma cópia. Pegaram a bandeira americana com as cores da bandeira imperial e criaram uma bandeira. Ai, gente, quanta falta de criatividade, né? Horas antes da proclamação, um grupo de pessoas lideradas por Augusto Malta confeccionaram de forma independente uma bandeira inspirada na que foi usada na proclamação da independência. Tipo, outra cópia, a cópia da cópia. Eles trocaram o quadrilátero negro pelo azul. Além disso, um dos líderes civis do movimento, o advogado Rui Barbosa, propôs um desenho para a bandeira inspirada na bandeira de Lopes Trovão, que era um quadrilátero azul modificado e dessa vez com mais estrelas, simbolizando o município neutro, onde foi hasteada na redação do jornal A Cidade do Rio. A bandeira de Rui Barbosa, que foi usada por apenas 4 dias, também chegou a ser alvorada no navio chamado Alagoas. Olha, esse navio foi o que conduziu a família imperial ao exílio, né? Quando começou a acontecer os golpes, a galerinha resolveu fugir. E eles fugiram nesse navio que se chamava Alagoas. Em São Paulo, nos primeiros dias da República, foi hasteada no Palácio do Governo a bandeira criada por Júlio Ribeiro, que veio a se tornar a bandeira daquele estado na década de 1930. O uso generalizado de diversas bandeiras ao redor do país em pouco tempo gerou muita confusão e uma descaracterização da nação enquanto Brasil. As pessoas confundiam demais o que estava acontecendo, ao ponto de que Tobias Monteiro e boa parte das pessoas que acompanhavam o golpe, ao ver a bandeira hasteada lá no navio Alagoas, eles podiam jurar que era a mesma bandeira que estava lá na Câmara Municipal. Então, tipo, a galera não estava nem sabendo mais reconhecer as bandeiras. Enfim, né, uma confusão do caramba. Hoje em dia, essa bandeira que tem o quadrilátero negro é usada simplesmente como uma bandeira secundária apenas quando vai se tratar do momento da proclamação da República. Marechal Deodoro, que foi monarquista por toda a sua vida, aceitou a proclamação da República devido à instabilidade política da época, né? E ele sugeriu que a nova bandeira republicana fosse igual à bandeira imperial. Olha aí que agora começa a coisa, viu? Aí o que ele fez? Ele sugeriu que fosse eliminado a coroa imperial, que estava ali no centro, e que colocasse outra coisa no lugar, mas que permanecesse mais ou menos a mesma coisa. E em 19 de novembro de 1889, a atual bandeira, que foi inspirada na bandeira imperial, foi adotada oficialmente, com exceção ao acréscimo de alguma estrela no círculo azul sempre que um novo estado é criado.
Essa informação é importante. As estrelas que representam os estados e o Distrito Federal e a faixa branca estão de acordo, respectivamente, ou seja, um após o outro, com os astros e o azimute no céu carioca. Lembra que esse negócio aqui é no céu do Rio de Janeiro, tá? Na manhã de 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã. Então tá, olha, vocês acham que ficou assim? Não. Muitas propostas surgiram. Várias bandeiras foram rejeitadas e as mais conhecidas são essas que vocês estão vendo agora na tela. Vários projetos foram fortemente inspirados pela bandeira imperial. Parecia que não tinha muita criatividade, com exceção de algumas que tinham o lance das cores preto, branco, vermelho. Essas cores representariam os principais grupos da população brasileira, né? Que seriam os indígenas, os colonos imigrantes, que seriam os europeus brancos, e os negros africanos. Agora vamos falar dos dizeres, né, que estão lá na bandeira, ordem e progresso. Olha, fica aqui nesse vídeo, porque eu estou fazendo só uma introdução para mostrar para você a história da bandeira, mas a parte sociológica está chegando, então fica aí, por favor, né? Vamos aprender, gente. Aprender nunca é demais. O lema político ordem e progresso origina-se da corrente filosófica positivista criada por Auguste Comte e John Stuart Mill no século XIX. A doutrina positivista preconiza realização dos ideais republicanos, a busca e a manutenção das condições sociais básicas a respeito dos seres humanos, tipo salário digno, moradia digna, mais ou menos isso. E também o melhoramento do país em termos materiais e intelectuais. Tipo, as pessoas têm que ter acesso à educação. Tanto é verdade isso que em 2008 o senador Cristóvão Buarque propôs vedar, a partir de 13 de maio de 2014, o uso do lema escrito na bandeira nacional. Porque nós ainda somos um país com uma margem alta de analfabetismo. O senador Cristóvão Buarque fez essa proposta baseado na ideia de que ainda existe analfabetismo aqui no Brasil e de que esse lema que está na bandeira não condiz com a realidade, que deveria ser tirado e substituído por amor, ordem e progresso. Mas foi arquivado em 2017, não foi para frente. Você conheceu a história da bandeira. Agora vamos ver quem pode usar e quando usar a bandeira. A bandeira do Brasil pode ser usada em todas as manifestações de sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Nas solenidades oficiais, há várias formalidades a serem seguidas. Nas festas particulares, principalmente aquelas que se realizam nas ruas e nos estádios com grande aglomeração de pessoas. Quando assim acontece, há uma informalização da bandeira. É necessário que se saiba sobre as normas protocolares de diversos órgãos governamentais, tipo as Forças Armadas, que, embora dividam nos detalhes, concordem na maioria dos procedimentos, que é, segundo essas normas, né, a bandeira pode ser apresentada da seguinte forma. Ela pode ser hasteada em mastros e adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esportes, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças. E em qualquer lugar em que seja assegurado o devido respeito, a bandeira deve ser respeitada. Você aprendeu isso lá quando você era criancinha no primário, tenho certeza. A bandeira distendida e sem mastro pode ser conduzida por aeronaves, por balões, pode ser aplicada sobre parede ou presas em cabos horizontais, ligando edifícios, né, entre um edifício e outro, árvores, postes e mastros. Pode ser reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves. Pode compor também com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes. Conduzida em formaturas e desfiles ou mesmo individualmente. Lógico que, com todo respeito, a bandeira não pode ser enrolada no corpo, ela não pode ser conduzida de uma forma leviana. E, por último, a bandeira pode ser estendida sobre um caixão até a ocasião do sepultamento e deve ser dobrada com todas as pompas, que eu não vou falar aqui porque o vídeo ficaria muito longo. Então, a bandeira não pode ser confeccionada de uma maneira aleatória.
Eu não posso simplesmente criar uma bandeira do jeito que eu acho que tem que ser. Não, existem normas, regras que devem ser seguidas. Então, a forma de apresentar a bandeira nacional foi determinada pela Lei 5.700 de 1971, que foi assinada pelo então presidente, que era na ditadura militar, o Emílio Médici. É proibido reproduzir a bandeira em rótulos, em invólucros de produtos à venda. É proibido mudar a forma, as proporções, as cores e a expressão ordem e progresso. É também proibido acrescentar inscrições, apresentá-la em mau estado de conservação e também usar a bandeira como roupagem, guardanapo, revestimento de tribuna ou cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos que vão ser inaugurados. É proibido também fazer uso político da bandeira. E geralmente quem faz uso político da bandeira é um péssimo governo, né? Diga-se de passagem. Vide Fernando Collor de Mello, vide governo atual. Na Constituição de 1988, o artigo 13 defende que a bandeira é símbolo oficial da República e é a única citação que se fala sobre a bandeira na Constituição. E essa lei que eu acabei de falar, ela é anterior à Constituição. Agora vamos falar um pouquinho desse detalhe dessa lei, que foi feita em 1971. Ela acabou impactando no lance do patriotismo geral da nação, porque as restrições em relação ao uso da bandeira pelos cidadãos brasileiros acarretaram numa não apropriação da bandeira como algo coletivo, em que toda a nação tem aquele orgulho da bandeira, onde essa bandeira é colocada em suas casas, aquela coisa típica dos Estados Unidos que nós vemos. Mas isso não é sinônimo de que a bandeira não possa ser usada para fins políticos e também para fins de separação de grupos dentro de uma nação. Os Estados Unidos é um exemplo disso, até porque o Trump queria fazer esse movimento que está acontecendo agora aqui no Brasil, através da extrema direita brasileira. Tá, após esse exemplo eu preciso que você volte comigo lá na questão dessa lei de 1971 assinada por Médici. Essa lei, até que o STF se pronuncie a respeito, ela é válida, não foi anulada, ela permanece. Embora essa lei restrinja a liberdade de expressão e, ao meu ver, impactou muito na questão da identidade visual, de nós usarmos a bandeira como aquele orgulho brasileiro, eu acredito que impactou bastante. Inclusive, nós não vemos filmes que mostram a nossa bandeira, nós não vemos casas que têm a bandeira hasteada. O STF continua batendo o martelo de que essa lei é válida, ok. Mas isso não impede os abusos de acontecerem. Por exemplo, quando o Luciano Hang, o velho da van, usa a bandeira como imagem nos cartões das lojas dele. E quando as pessoas se enrolam nas bandeiras, quando elas são confeccionadas sem nenhum rigor, né, sem aquilo que é necessário para que elas sejam confeccionadas devidamente, isso é muito comum e isso infringe a lei. Até agora você aprendeu sobre a história de nossa bandeira, mas agora vamos falar de algo muito sério. Patriotismo e nacionalismo. Vamos ver as diferenças, por que um é diferente do outro e por que há tanta confusão. A confusão entre esses dois termos causaram muitos problemas ao longo da história, não só no Brasil, mas também em muitos outros países. Vamos ver como o patriotismo se contrapõe ao nacionalismo. Para você gravar, nacionalismo é negativo, patriotismo é legal, mas o patriotismo pode virar nacionalismo. O patriotismo nasce do sentimento de pertencimento. Já o nacionalismo nasce de uma grande frustração como nação. Ser patriota é sentir-se vinculado à comunidade cultural, linguística, histórica e territorial identificada como pátria. Já o termo nacionalista se entende como portador de um destino não realizado, seja ele qual for: independência, desenvolvimento, poder ou autonomia. O patriotismo é aberto e inclusivo. O nacionalismo se fixa em conceitos e exclui tudo o que neles não se enquadre, desde pessoas até ideais. Esse conceito de nacionalismo
e patriotismo é do historiador Sérgio Paulo Muniz Costa. E aí, o que está acontecendo hoje no Brasil? Você se orgulha da sua bandeira? Você usaria a camisa verde e amarela? Você hastearia na sua casa a bandeira nacional? No artigo A Bandeira é Nossa, o Brasil também, vamos reagir, de Márcia Lage, ela nos mostra que empunhar a bandeira para pedir uma nova ditadura, o fechamento do Congresso e do STF é distorcer a sua simbologia, vulgarizar seu poder de união e confraternização. E isso é feito de uma forma muito desrespeitosa. Amarram a bandeira nas costas, nos quadris, batem com os cabos, né, das bandeiras na cabeça dos jornalistas, a palhaçada, né? E depois do protesto eles jogam as bandeiras nas lixeiras. Isso é um ultraje à nossa bandeira. E ainda, a bandeira não deve ser usada como símbolo de tirania contra o seu próprio povo, ao contrário do que parece propor os apoiadores do Bolsonaro. Infelizmente, ao hasteá-la à torta direita em suas casas, carros, caminhões, motos, como se fossem cães marcando território. A mensagem que passa não é de segurança e de pertencimento, mas de intimidação, a ponto de você olhar quem está com a bandeira e sentir um certo temor, e ter um certo preconceito, e ter uma certa ideia de que aquela pessoa é contra vacinas, de que aquela pessoa tem umas ideias mais toscas, né, a respeito da democracia. É isso que se pensa, infelizmente. É como se a bandeira passasse a ter o sentido da suástica, ou até mesmo um capuz da Ku Klux Klan. Uma pichação do Comando Vermelho também passa a mesma mensagem. Verifica-se hoje uma tendência crescente de apropriação dos símbolos nacionais por movimentos de extrema-direita, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso faz parte de uma estratégia sofisticada, porque permite uma suposta divisão da população entre patriotas de um lado e inimigos da pátria de outro lado. Lembrando que isso não é patriotismo, isso está mais para nacionalismo, isso não presta, isso não dá bom. Sabe por que não dá bom? Vamos olhar para essa história no passado. O nacionalismo foi responsável por ocasionar a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Além disso, o nacionalismo fomentou aquele movimento feito por Hitler e tantos outros movimentos ao longo do planeta que acarretaram tantos prejuízos para a humanidade. Então, nas palavras de Oliver Stuenkel, em vez de negar essa realidade, permitir que os nacionalistas radicais possam definir o que é patriotismo, que é muito errado, ou a identidade nacional, é preciso envolver correntes moderadoras nos debates sobre o tema e ajudar a mostrar que um patriotismo razoável, usando o termo do filósofo William Galston, pode ser positivo e é perfeitamente compatível com conceitos cosmopolitas, como estar a favor da cooperação internacional para lidar com desafios globais que nós passamos hoje. A nossa bandeira, hoje, ela tem sido usada como símbolo de fascismo. Isso é grave e sério e nós não devemos deixar que isso aconteça. Eu te estimulo a não tomar raiva da bandeira. A nossa bandeira teve uma história conturbada, talvez não seja a bandeira que identifique o Brasil tal como ele é, porque foi baseada na bandeira do Império, que era uma bandeira portuguesa. Mas eu estimulo a você que ame a sua bandeira e que não se deixe intimidar por algumas pessoas que tem retardo político. Eu te aconselho a continuar usando a sua bandeira e tendo orgulho da sua bandeira, para que não haja essa distinção tão absurda de você olhar para alguém que está usando a bandeira ou usando as cores verde e amarela e você já o identifique. E lembrando que, como já dizia Dom Helder Câmara, não é porque a bandeira foi parar em mãos erradas que se condena a bandeira. Condena-se as mãos que a seguram. Essa situação vai passar, mas é preciso que fique registrado. E esse vídeo está aqui como memorial de que um dia nós tivemos esse momento no nosso país em que a bandeira foi levantada por mãos fascistas para causar divisão entre aqueles que pensam de um determinado modo e de outras pessoas que pensam de um modo mais sensato, de um modo mais equilibrado. Fiquem bem,
Nos vemos no próximo vídeo.